Vereador Júlio deve ser para uma complementação de pergunta, né, por favor? Senhor presidente, muito obrigado. É porque é exatamente para que o secretário não tenha necessidade, de repente, de voltar no mesmo assunto. Secretário, o senhor poderia nos dizer qual é o número de passageiros que a saúde orienta? A gente sabe que lá no ônibus tem lá uma sugestão. Passageiros sentados, passageiros em pé, isso numa situação de normalidade. Qual que é a orientação agora? Quantos passageiros podem serem transportados sentados, se é a capacidade máxima, e quantos passageiros poderiam estar em pé? Porque maior aglomeração do que qualquer número passado daqueles, porque já é uma aglomeração todo mundo sentado, né? E aí, com mais gente em pé, e o senhor dizendo que pode transportar gente em pé, então isso nos traz muita preocupação. A segunda questão, porque aí nós estamos contrariando a própria orientação da Prefeitura em relação às aglomerações. O senhor vai responder as próximas perguntas aqui. Eu e o vereador Juraci Schaefer, nós estávamos aqui em frente à Câmara, quando os motoristas de transporte por aplicativo fizeram uma manifestação. E aí, vereador, vou aproveitar aqui, colocar, de repente, se eu estiver esquecendo alguma coisa, o senhor, por favor, depois complemente, porque qual que é o pedido dos motoristas de aplicativo? Para que a própria Prefeitura obrigue, oriente ou faça uma comunicação com os aplicativos, para que os próprios aplicativos possam contribuir nesse período de convencimento, de educação que o senhor está se referindo aos próprios passageiros, porque o senhor imagina, o motorista, ele fica numa situação muito difícil. Ele chega lá, o passageiro não está de máscara. Ele não pode, né? Está proibido. Posso de uma vez, Júlio? A gente pode ir conversando, de repente, para eu não esquecer de uma primeira colocação. Não vou secretário, esquecer. não vai fazer assim, é só para não interromper. Lá conclua, por gentileza, vereador Júlio, até para ele poder também estar esclarecendo. Não, se o senhor vai esquecendo que a gente só um minutinho, secretário, por favor, complementa para mim, por favor. Então, só para terminar o raciocínio do que é a preocupação dos motoristas de transporte por aplicativo e taxistas. Transporte por aplicativo ainda tem uma outra situação, que é a situação do cancelamento da corrida. Chega lá, né, e aí, se ele cancelar, ele é punido pelo aplicativo. E se ele levar aquele passageiro sem máscara, ele é punido pela Prefeitura. Então, gostaria apenas que o senhor, numa sequência aí, porque isso tem a ver com máscara e aglomeração. Muito obrigado. Muito bem, eu quero só pedir aos colegas vereadores, né, para que a gente possa dar oportunidade a todos os vereadores também de se manifestarem logo em seguida ao término das respostas, incluindo esse complemento aí do vereador Júlio, ao término do secretário, nós vamos fazer aqui, passando por todos os vereadores, e cada um terá a sua oportunidade de se manifestar também, tá? Só para a gente poder ter esse entendimento, não fugindo aqui um vereador ou outro, também fazendo, por gentileza, se pedido pela ordem. Secretário, por gentileza, dê continuidade, por favor. Então, assim, começar pela parte final, Júlio. Ontem, inclusive, nós tivemos uma conversa com alguns representantes de motoristas de aplicativo aqui de Juiz de Fora, e também promovemos, desculpa, eu só falei de uma situação que nós promovemos com o prefeito, de alterar o decreto, que foi da não punição nesse momento, mas também solicitamos a alteração de que o motorista do aplicativo e o motorista do coletivo não seja a pessoa a ser punida pelo não uso do EPI. Que se houver um momento de punição, que essa punição seja dada ao cidadão que não se utilizou. Ok? Nós já pedimos para que isso seja alterado também. Não é justo ao motorista, nem do coletivo, nem do táxi, nem do aplicativo, que ele seja punido tanto pelo seu aplicativo, e aí já respondendo mais uma parte da pergunta que o senhor fez, do pedido até, né, de que o município intercedesse junto. Infelizmente, nós ainda não temos gerência sobre as empresas de aplicativo, mas assim que essa casa votar a proposta de lei que nós já encaminhamos para que venha para cá sobre os aplicativos, nós poderemos ter gerência, sim, sobre essa situação de ordenar algo às empresas de aplicativo, ok? Nós já encaminhamos, eu vi que o vereador ficou meio assim, mas nós já encaminhamos a proposta de mensagem de lei dos aplicativos para essa casa. Assim que ela puder ser apreciada, nós vamos sim, e ela sendo apreciada positivamente, nós teremos sim gerência sobre as empresas. Hoje nós não temos. O primeiro passo, a primeira colocação foi sobre a situação de quantidade de pessoas nos ônibus. Não houve da Secretaria de Saúde nenhuma indicação para nós de quantidade de pessoas. A indicação é a mesma que se faz a todos. O distanciamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas com o uso do EPI. Então, sentado ou em pé, volto eu no meu exemplo,
sentado a menos de 1,5 m ou em pé a menos de 1,5 m, torna-se algo entendido como inadequado. Então, volto a dizer que não há impedimento algum de se andar em pé nos ônibus. O que é importante é as pessoas tentarem manter o distanciamento de 1 m, 1,5 m das outras com o uso do EPI. Não é problema algum alguém estar em pé dentro do ônibus. O problema é em pé, todos perto um do outro, colados um no outro. Isso realmente não é adequado, ok? E a gente tem feito estudos para entender se a quantidade de pessoas em pé tem sido suficientemente ruim para que a gente tenha mais linhas e dê mais espaço ou não. É uma análise que é feita pelo departamento por uma espécie de desenho do ônibus, onde eu verifico a quantidade de pessoas em pé e sentada que eu tenho no ônibus e se com aquela quantidade é possível ainda o distanciamento de 1,5 m, então basta que o cidadão se espace 1,5 m do outro. Quando a gente percebe que isso não está possível, a gente está colocando mais linhas. Esse é o trabalho que a gente tem feito, ok?